Já dá, o negócio é o seguinte, com a saída de Matias Rojas, camisa 10 do Corinthians, essa camisa, desde o Roger Guedes, né, que também utilizava, ficou vaga. E agora, quem vai vestir a camisa 10, que é sempre um referencial, que é sempre algo simbólico, dá para dizer, né, o cara que veste a 10 talvez seja o craque do time. Não necessariamente isso acontece e ultimamente a gente tem visto alguns camisas 10 não sendo necessariamente um meia armador, um meia articulador, mas muitas vezes um atacante. O Luciano é o 10 do São Paulo, o Gabigol é o 10 do Flamengo, o Roger Guedes, como eu citei, era o 10 do Corinthians e fazendo muitos gols, mas o Rafael Veiga, por exemplo, que exerce essa função no Palmeiras, veste a 23. Então, às vezes, né, isso não significa necessariamente uma regra. Mas eu gosto muito desse número, acho bacana o simbolismo que ele tem e gosto de dar esse número para o jogador referencial do time. E aí eu pergunto para você, por isso que eu falei que esse vídeo é mais uma enquete do que qualquer outra coisa. Quem deve ser o novo camisa 10 do Corinthians? E aí tem dois candidatos, pelo menos dois candidatos, que se lançam nesse momento. Um deles trata-se já da minha segunda manchete, a grande contratação do Corinthians na temporada. O que joga esse Rodrigo Garro é piada, é brincadeira, é inacreditável. Porque quando a gente lembra de jogadores que vieram ou de fora, ou mesmo aqui do mercado interno, né, como o Luan, por exemplo, com grande expectativa, grande cartaz, podendo ter, né, esse referencial, essa qualidade técnica e não performaram. E aí você vê um cara que veio do mercado argentino, do Tajeres, que em termos de representatividade nem se compara com o tamanho do Corinthians, em termos de pressão, em termos de tamanho de clube mesmo, em termos de proporção. Aí o cara fica um mês sem poder jogar por conta de questões burocráticas, numa mudança de diretoria, numa crise danada, com o técnico caindo. O cara entra no time e parece que ele joga no Corinthians há muitos anos. Rapidamente, mas assim, de forma muito rápida, o Rodrigo Garro entendeu o que é jogar no Corinthians, entendeu o que precisa para jogar no Corinthians. E aí eu não falo não só da bola, da qualidade técnica, porque isso ele tem de sobra, mas é um cara que não para de correr. Ele é um meia que não para de correr. Ele não bota a mão na cintura, ele não fica olhando para o lado, ele não desiste da jogada, ele tem qualidade. Ele tem leitura de jogo, ele tem intensidade, ele tem um dinamismo que, assim, é dos grandes jogadores da posição hoje. É um cara moderno, um cara que se atualizou, porque ele hoje consegue entrar numa equipe, ser o meio armador, mas ser um cara que recompõe, um cara que ataca o espaço, um cara que pisa na área, um cara que cobra falta. E ainda tem estrela, né? Que ainda faz o gol no derby, aquele golaço nos acréscimos, evitando a derrota para o Palmeiras fora de casa depois do time estar tomando um 2-0. Ele ainda mete aquele gol lá no apagar das luzes na Arena Barueri. Mas não é só isso. São as inversões de jogo, a enfiada de bola, a visão, a leitura que ele tem, o arremate, a comemoração com os companheiros, a forma epidérmica como ele se envolve com o jogo, né? Sendo aquele jogador argentino que a gente gosta de admirar e de acompanhar. O Rodrigo Garro parece que joga no Corinthians há uma década. Parece que ele já está aqui há muitos anos e que sabe exatamente o que precisa fazer. E não me parece que ele esteja, quando eu falo, né, sabe o que precisa fazer, não me parece que ele esteja pensando nisso. Parece que ele é assim mesmo, parece que ele é nato desse jeito. E assim, cara, a minha percepção é que ele vai jogar anos no Corinthians. Porque do jeito que ele se entregou, se envolveu, num dos momentos mais turbulentos da história do clube recente, né? E com uma perspectiva melhor a partir de agora. Então, assim, ele veste a 16 e pelas informações, ele foi consultado sobre receber a camisa 10 e parece que ele gostou da 16, está se sentindo bem, se sentindo confortável e aparentemente ele vai continuar com a 16. Eu acho que ele podia levar essa 10, mas assim, vamos respeitar também o cara quer jogar com outro número e tal. Às vezes esse simbolismo é mais, né, pra gente que fica pensando assim, às vezes o cara não tá nem aí, ele quer jogar com o 6, o 7, o 8, o Renato Augusto, né, era um camisa 8 que, pelo amor de Deus, né, podia dar 10 tranquilamente, mas o Renato e o Corinthians, ele tem um símbolo com a 8, né, exatamente por conta do Dr. Sócrates. Então assim, não dá pra gente ficar se apegando nisso. Agora, eu acho que o camisa 10 ele tem uma representatividade. Você pode comentar isso melhor do que eu. E o outro é o Igor Coronado, que tem apenas 15 minutos com a camisa do Corinthians, a camisa 77, que também é um número
histórico, simbólico para o clube, né? E que o Coronado mesmo diz que escolheu também por isso, mas também porque ele já utilizou esse número em outros momentos, no Etihad, onde ele foi super bem, em outros momentos da carreira, então que ele gosta do número. E aí casou tudo, né? Porque ele tá chegando no Corinthians, ele gosta do 77, o 77 tem tudo a ver com a história do Corinthians, pelo Paulistão de 77, com o gol do Basílio, pelo Jô ter vestido a 77 na sua passagem, essa última não tão boa, né? Mas enfim, um artilheiro máximo da Neoquímica Arena ainda até hoje, tá para ser superado aí, mas um cara que já fez muitos gols e foi campeão em 2017, se eu não me engano, em 2017, quem jogou com a 77 foi o Jadson, se eu não me engano, não, o Jadson era o 10, né, era o 10, mas enfim, a 77 ela é muito simbólica, mas a 10 tá livre, né? E o Coronado tem essa expectativa também dele ser esse cara para jogar com o garro, para ser um meio armador, para jogar aberto pelos lados, ou vindo de trás, ou centralizado. Enfim, acho que cairia muito bem no Coronado a camisa 10. Ou vocês conseguem enxergar algum outro jogador que poderia merecer a camisa 10? Algum outro jogador tipo o Romero, por exemplo, que também veste muito bem a 11, tá tudo certo a 11 com ele, né? O Romero sempre foi 11 e a 11 cai muito bem para cima dele. Então, sei lá, gente, sei lá, eu tô na dúvida aqui, verdadeiramente, para saber que jogador. O fato é que o Rojas não mereceu. Não mereceu, não fez por merecer, já foi embora e que bom. E a camisa 10, que já foi de grandes craques, né? Com a camisa do Corinthians, né? No Corinthians, jogando no Corinthians. Agora eu pergunto para vocês, qual desses jogadores do elenco merece a camisa 10? E eu ainda apostaria no Garro, mas se ele quiser ficar com a 16 também, eu não ia brigar com ele. E você, para quem a gente tem que dar 10? Comenta aqui, inscreva-se no canal, hein? Tô aguardando a sua inscrição. Até a próxima. Tchau!